Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos continuando aqui, seja bem-vindo, continuando aqui com a leitura, a meditação do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Hoje, aqui, o capítulo 8 do volume 1. Conhecer mais um pouquinho da vida da nossa rainha pequenina. Então, no capítulo 8, tá assim o título: Maria é acolhida no templo. Ela, em sua humildade, não sabia que era a cheia de sabedoria. 30 de agosto de 1944. Vejo Maria caminhar entre o pai e a mãe pelas ruas de Jerusalém. Os passantes detêm-se para olhar a formosa menina, toda vestida de um branco neve, coberta com um véu muito leve que, por seus desenhos de ramos e de flores, mais escuros por entre os pontos mais claros do fundo, parece-me ser o mesmo que Ana usou no dia de sua purificação. Com esta diferença, enquanto para Ana ele chegava só até a cintura, para a pequenina Maria desce quase até o chão e envolve em uma nuvem tênue e clara de uma extraordinária beleza. O loiro dos cabelos soltos sobre os ombros, ou melhor, sobre a graciosa nuca, transparece aqui e ali, nos pontos em que o véu não é adamascado, apresentando à vista apenas o fundo, que é quase diáfano. O véu está preso sobre a fronte por meio de uma fita de um azul muito claro, sobre o qual, certamente por obra da mãe, estão bordadas a fio de prata pequenos lírios. O vestido de Maria, como eu disse, é alvíssimo, desce até o chão e os pezinhos mal se mostram, quando ela anda com suas sandalinhas brancas. Suas mãozinhas lembram duas pétalas de magnólia saindo das mangas largas. Fora o círculo azul formado pela fita, não se vê nenhuma outra cor. Tudo é branco. Maria parece vestida de neve. Joaquim e Ana estão vestidos, ele com a mesma roupa da purificação e Ana ao invés com um vestido de cor violeta muito escuro. Até o manto que lhe cobre a cabeça é de um violeta escuro. Ela o traz caído totalmente sobre os olhos, dois pobres olhos de mãe, vermelhos de tanto chorar, que não queriam ser vistos assim. Por isso choram sob a proteção do manto. Essa proteção serve por causa dos transeuntes e também por Joaquim, que, embora tenha sempre olhos serenos, hoje eles estão avermelhados e opacos de lágrimas. Ele caminha, muito encurvado, debaixo do seu véu colocado como um turbante, com as beiras laterais descendo ao longo do rosto. Joaquim agora está realmente envelhecido. Quem o vê deve pensar que ele seja o avô, talvez até bisavô daquela pequenina que leva pela mão. O sofrimento por ter que separar-se dela faz que o pai ande como que arrastando os pés, desanimado em todos os seus movimentos e modos, o que o faz ficar 20 anos mais velho. Seu rosto parece o de uma pessoa doente, além de envelhecida. Tão grande é o grau de seu cansaço e de sua tristeza, e sua boca está com um leve tremor, por entre duas rugas ao lado do nariz, mais acentuadas hoje. Os dois estão procurando esconder o pranto, mas se o podem esconder para muitos,
Não o escondem de Maria, que, pelo seu pequeno tamanho, pode ver, olhos de baixo para cima, e levantando a cabecinha, olha uma vez o pai, outra vez a mãe. Eles se esforçam para sorrir a ela, com um tremor na boca, aumentando o aperto de suas mãos sobre a pequenina mão, cada vez que sua filhinha olha para eles sorrindo. Eles devem ficar pensando: aí está. E esta, uma vez a, e é esta uma vez a menos que vemos este sorriso. Vão andando bem devagar. Parecem querer que aquela sua viagem dure o mais possível. Tudo serve de motivo para mais uma parada. Mas, afinal, uma estrada, uma hora, tem que acabar. E esta já está no fim. No alto deste último trecho da estrada que vai subindo estão os muros que rodeiam o templo. Ana solta um gemido e aperta com mais força a mãozinha de Maria. Ana, querida, eu estou contigo. Assim diz uma voz que vem da sombra de um arco baixo, que se projeta sobre um cruzamento. Isabel, que com certeza estava esperando, se aproxima dela e a aperta ao coração. Vendo que Ana está chorando, lhe diz: Vem, entra um pouco nesta casa amiga, depois iremos juntos. Zacarias também está aqui. Entram todos em uma morada baixa e escura, na qual se vê o clarão de um grande fogo. A dona da casa deve ser amiga de Isabel, mas para Ana é estranha. E então se retira dali delicadamente, deixando os recém-chegados mais à vontade. Não pense que eu esteja arrependida, ou esteja dando o meu tesouro de má vontade ao Senhor, explica-lhe Ana, entre lágrimas. Mas o coração, ó, como o meu coração está doendo, o meu velho coração que vai voltar para aquela solidão dos que não têm filhos. Se pudesse sentir o que estou sentindo. Eu compreendo, minha querida Ana, mas tu és boa, Deus te confortará em tua solidão. Maria rezará pela paz de sua mamãe, não é mesmo? Maria acaricia as mãos maternas e as beija, e as passa em seu rosto para ser acariciada, enquanto Ana aperta entre as suas aquele rostinho e o beija, repetidamente, e não se sacia de beijá-lo. Entra Zacarias e saúda. Aos justos a paz do Senhor. Sim, diz Joaquim, suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas, ao fazermos nossa oferta, como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão, quando subia o monte, só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Também não quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus. Mas estamos sofrendo, Zacarias. Sacerdote de Deus, procura compreender-nos e não fiques escandalizado conosco. Nunca, pelo contrário, a vossa dor, que sabe não passar além do permitido e levar-vos à fidelidade, serve para mim até como um exemplo de amor ao Altíssimo. Mas tende coragem. Ana, a profetisa, tomará muito cuidado desta flor de Davi e de Arão. Neste momento, ela é o único lírio de sua estirpe santa que Davi ainda tem no templo, e cuidaremos dela como de uma pérola real, visto que os tempos vão chegando ao fim. As mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, dando que há de ser de uma virgem, da estirpe de Davi, que nascerá o Messias. No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. São muitos poucas no templo, e nenhuma da estirpe real. Depois que Sara, a esposa de Eliseu, saiu para se casar, há 3 anos. É verdade que ainda faltam 6 lustros para o fim, mas ainda bem. Esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens da estirpe de Davi diante do sagrado véu. E depois, quem sabe? Zacarias não diz mais nada, mas pensativo olha para Maria. Depois retoma o assunto.
Eu mesmo velarei por ela. Sou sacerdote e lá dentro tenho as minhas funções. E no desempenho delas cuidarei deste anjo. Isabel também virá muitas vezes se encontrar com ela. Oh, de certo, eu tenho tanta necessidade de Deus e virei dizer isso a esta menina, para que ela o transmita ao Eterno. Ana se sente reanimada. Isabel, para aliviá-la ainda mais, lhe pergunta: esse não é o teu véu de esposa? Ou será que o fiastes de um novo linho? É aquele mesmo. Eu o consagro com ela ao Senhor. Já não tenho mais aquela vista boa. Depois, as riquezas estão muito diminuídas pelos impostos e pelas desventuras. Nem eu podia estar fazendo pesadas despesas. Tomei as providências necessárias só para um bom enxoval, durante o tempo que vai passar na casa de Deus, e para depois, pois penso que não serei eu quem a vai vestir para as núpcias, mas quero que tenha sido a mão de sua mamãe, ainda que fria e imóvel, a preparar-lhe para as núpcias, fiando os linhos e as vestes de esposa. Oh, por que ficar pensando estas coisas? Eu estou velha, prima. Nunca me senti assim como agora estou passando por esta dor. As últimas forças de minha vida foram dadas a esta flor, quando a trouxe comigo, quando a alimentei. E agora que estou nas últimas, estou sentindo a dor de perdê-la, o que vai acabar com minhas forças. Não digas uma coisa dessas. Pensa no Joaquim. Tens razão. Procurarei viver para o meu homem. Joaquim fez como se não estivesse ouvindo, atento como estava em ouvir Zacarias. Mas bem que ele ouviu, e dá um forte suspiro com os olhos marejados de lágrimas. Estamos entre a terça e a sexta hora. Acho que seria bom irmos andando, diz Zacarias. Levantam-se todos para se colocarem os mantos e partirem. Mas antes de saírem, Maria se ajoelha sobre a soleira de braços abertos. É um pequeno querubim que implora: Pai, mãe, dai-me a vossa bênção. A pequenina é forte, não chora, mas seu lábiozinho treme, e a voz, entrecortada por um interno soluço, tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo da rolinha. Seu rostinho está mais pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de uma resignada angústia que parece sempre mais forte até provocar-nos um profundo sofrimento. Este olhar só o verei de novo no Calvário e junto ao sepulcro. Seus pais abençoam e beijam. Uma, duas, 10 vezes. Não sabem saciar-se. Isabel chora silenciosamente e Zacarias, por mais que não queira demonstrá-lo, está comovido. Saem. Maria entre o pai e a mãe, como antes. Na frente vão Zacarias e a mulher. Ei-los dentro dos muros do templo. Vou ao sumo sacerdote. Vós subi até o grande terraço. Atravessam 3 pátios e 3 átrios sobrepostos. Chegam aos pés do grande cubo de mármore coroado de ouro. Cada cúpula convexa com uma enorme laranja. Está brilhando agora ao sol, cujos raios incidem perpendicularmente sobre o vasto pátio que circunda a majestosa construção, ocupando toda a ampla esplanada, abrangendo a escadaria que conduz ao templo. Só o pórtico que fica à frente da escadaria está na sombra, tornando a alta porta feita de bronze e ouro ainda mais escura e majestosa, rodeada de muita luz. Maria parece ainda mais ser feita de neve quando anda ao sol. Agora ela está aos pés da escadaria, entre o pai e a mãe. Como devem estar batendo os corações dos 3. Isabel está ao lado de Ana, mas a um meio passo atrás. Um toque de trombetas de prata e a porta gigante sobre as dobradiças parece produzir um som de cítara ao correr sobre as esferas de bronze.
Pode-se ver agora o interior, com suas lâmpadas lá no fundo, e um cortejo que vem saindo do interior. É um cortejo pomposo, com o soar das trombetas de prata, nuvens de incenso e muitas luzes. Ei-lo que chega à soleira da porta. O sumo sacerdote parece vir à frente. É um ancião cheio de majestade, vestido de linho finíssimo, tendo sobre o linho uma túnica mais curta, também de linho, sobre a qual traz uma espécie de casula, um paramento multicolor, parecido com a planeta e a veste dos diáconos. Nas suas vestes, as cores púrpura e ouro, roxo e branco se alternam e brilham como pedras preciosas ao sol. Duas gemas verdadeiras brilham ainda mais vivamente sobre os ombros. Também parecem ser duas fivelas em seus engastes preciosos. Sobre o peito, uma larga placa reluzente com pedras preciosas, presas por uma corrente de ouro. Há ainda pingentes e ornamentos vários que reluzem na barra da túnica curta, enquanto o ouro lhe resplende sobre a fronte por cima da cobertura da cabeça, fazendo lembrar os padres ortodoxos, na mitra que eles usam em forma de cúpula, diferente da católica, que tem uma ponta. O solene personagem avança sozinho até o começo da escadaria, exposto ao brilho do sol, que o torna ainda mais esplêndido. Os outros, numa fila em semicírculo, o esperam do lado de fora da porta, à sombra do pórtico. À esquerda há um grupo de meninas vestidas de branco, em companhia de Ana, a profetisa, e outras anciãs, que certamente são mestras. O sumo sacerdote olha para a pequena e sorri. Ela deve estar lhe parecendo muito pequena, ainda mais aos pés daquela escadaria, que parece digna de um templo egípcio. Ele eleva os braços em oração. Todos abaixam a cabeça, como que aniquilados diante da majestade sacerdotal, que está em comunhão com a majestade eterna. Depois chegou a hora. Ele faz um sinal a Maria, e ela se separa da mãe e do pai e sobe. Vai subindo como se estivesse fascinada. Olha, ela sorri. Está sorrindo agora, já à sombra do templo, onde desce o véu precioso. Já está no alto da escadaria, aos pés do sumo sacerdote, que lhe impõe as mãos sobre a cabeça. A vítima é aceita. Que hóstia mais pura terá tido algum dia o templo? Depois o sumo sacerdote se volta até a porta do templo, conservando a mão sobre o ombro dela, como para conduzir a cordeirinha sem mácula ao altar. Antes de fazê-la entrar, lhe pergunta: Maria de Davi, sabes qual é o teu voto? Ah, sim, alto e claro, com o que ela lhe responde, ele exclama: Entra, então, caminha em minha presença e sê perfeita. Maria entra, pois, e a sombra a faz desaparecer, enquanto o grupo das virgens e das mestras e depois dos levitas a escondem cada vez mais, até separá-la. Acabou-se. Agora a porta também gira sobre suas dobradiças harmoniosas. Uma pequena fresta permite ainda que se veja o cortejo que se vai caminhando para o santo. A fresta torna-se apenas um fio. Já não se vê mais nada. A porta é então fechada. Ao último acorde das dobradiças sonoras responde o soluço de dois velhinhos e um único grito: Maria! Maria, minha filha! Depois, dois gemidos, um que chama o outro: Ana, Joaquim! E terminam dizendo: Demos glória ao Senhor, que a recebe em sua casa e a conduz pelo seu caminho. E tudo termina assim. Então, essa visão que, né,
da entrega de Maria no templo, pequenininha, aos 3 aninhos de idade. É muito comovente, né? A Maria Valtorta descreve com detalhes ali o semblante, né? O olhar, como estava pesado o semblante de Joaquim e de Ana, porque eles estavam entregando a sua pequenina, né? Que eles esperaram por tantos anos. Mas como eles haviam consagrado ao Senhor, eles precisavam cumprir com essa oferta, com essa entrega, né? Eles haviam consagrado ao Senhor, precisavam efetivar essa entrega. E nesse dia, para eles, foi um dia de muita. Se nós olharmos com olhares humanos, nós veríamos que seria um dia muito triste. Mas eles falam que não é que eles não quisessem fazer, mas é porque, né, o coração deles, de pai, de mãe, de ter ali uma pequenina que saiu das entranhas dela ali, né? Tinha esse pesar de se separar tão pequenina, né? Se fosse um pouco mais já de idade, mas a gente também sabe que quanto mais tempo se passa junto, mais apegado se ficaria, né? Então a gente entende né, essa dor desse casal, que é já um casal já de idosos, né? Não é assim tão velhos, velhos, mas já tinha uma idade já um pouco mais avançada, não era, né, a idade mais de ter filhos, mas Deus honrou ali a fé deles e tinha ali esse projeto, né, de ter esse casal santo ali para dar vida para a vida humana ali para Maria, que seria a mãe do Salvador, seria a mãe de Deus. Então eles ali os avós, né? Então um casal muito premiado. Então vamos ver aqui o que Jesus vem dizendo depois dessa cena maravilhosa, essa cena comovente, essa cena que assim, né, faz o nosso coração também ficar enternecido, ficar compadecido com eles, mas que, né, confiando assim como eles também confiando que era a vontade de Deus, era o propósito de Deus para que aquilo acontecesse. Então vamos ver o que Jesus nos fala aqui. Jesus diz: o sumo sacerdote havia dito: caminha em minha presença e sê perfeita. Ele não sabia que estava falando à mulher que era inferior em perfeição só a Deus. Mas ele falava em nome de Deus, e por isso sua ordem era sagrada. Sempre sagrada, especialmente quando dada àquela que é a cheia de sabedoria. Maria havia merecido que a sabedoria fosse ao seu encontro, mostrando-se primeiro a ela, porque desde o começo de sua vida tinha ficado vigiando a sua porta, desejando instruir-se por amor. Quis ser pura para conseguir o perfeito amor e merecer ter a sabedoria por mestra. Em sua humildade, não sabia que a possuía desde antes de nascer e que sua união com a sabedoria não era outra coisa senão a continuação das divinas palpitações do paraíso. Ela nem podia imaginar isso. E quando no silêncio do coração Deus lhe dizia palavras sublimes, ela humildemente pensava que fossem pensamentos de orgulho e, elevando a Deus seu coração inocente, suplicava: tem piedade de tua serva, Senhor. Oh, é bem verdade que a verdadeira sábia, a Virgem Eterna, teve um só pensamento, desde a aurora de seu dia: dirigir a Deus o seu coração, desde a manhã de sua vida, estando atenta à vontade do Senhor, orando diante do Altíssimo, pedindo perdão pela fraqueza do seu coração, como a humildade lhe sugeria, sem saber que estava antecipando os apelos de perdão que haveria de fazer pelos pecadores, aos pés da cruz, em companhia de seu filho quase morto. Quando, pois, o Senhor o quiser, ela ficará cheia do espírito de inteligência, compreendendo então sua sublime missão. Por enquanto, não é senão uma pequenina que, na sagrada paz do templo, abraça, tornando mais estreitos com Deus os laços de seus colóquios, de seus afetos e de suas recordações. Isto é para todos. Mas para ti, pequena Maria, e aqui Jesus vem falando com Maria Valtorta, não terá nada em particular para dizer-te a teu mestre? Caminha na minha presença e, portanto, sê perfeita. Modifico ligeiramente a frase sagrada, fazendo dela uma ordem para ti. Sê perfeita no amor,
na generosidade, no sofrer. Olha uma vez mais para minha mãe e medita sobre aquilo que tantos ignoram ou querem ignorar, porque a dor é uma matéria por demais dura para o seu paladar e o seu espírito. A dor. Maria teve-a desde as primeiras horas de vida. Ser perfeita assim era possuir uma sensibilidade também perfeita. Portanto, mais agudo ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Quem possui pureza, possui amor. Quem possui amor, possui sabedoria. Quem possui sabedoria, possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Eleva para o alto teu espírito, mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata. Deus está contigo. Nossa, que coisa maravilhosa, Jesus aqui fazendo trazendo esse ensino aqui para todos nós, ao falar ali da humildade de Maria, desse desejo dela instruir-se, dela ser sábia, mas confiando tudo isso ao Senhor. E que, até então ninguém nem imaginava, nem ela mesma imaginava o que viria pela frente, nem quem seria ela de fato, de verdade, nem ela mesma tinha ideia disso. E depois ele vem trazendo essa orientação especificamente para Maria Valtorta, pedindo para ela também ser pequena como Maria, ser perfeita também como Maria, ter Maria, Maria Santíssima como modelo. E assim também para nós, não só para Maria Valtorta, mas também para nós, sermos perfeitos, buscarmos essa perfeição não por nós mesmos, não em nós mesmos, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não somos capazes de nada, não somos capazes do mínimo ato de bondade, não somos capazes do mínimo ato altruísta, generoso, se não for mesmo uma ação de Deus na nossa vida. Então essa necessidade de nos espelharmos em Maria, dela ser esse nosso espelho, dela ser esse nosso modelo mesmo, de perfeita conformação com a vontade do Senhor, que nem ele diz um pouco mais atrás, estando atenta, desde amanhã, desde o início da sua vida, desde amanhã ela estava sempre atenta à vontade do Senhor, orando diante do Altíssimo. E, então, que nós também possamos estarmos atentos a todo momento da nossa vida para fazermos, para cumprirmos, para vivermos essa vontade de Deus na nossa vida, o propósito dele na nossa vida. E aqui ele fecha aqui maravilhosamente quando ele diz para Maria Valtorta e diz para mim, diz para você também: eleva para o alto o teu espírito, mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata. Então, quantas vezes a cruz nos chega assim, é apresentada para nós e muitas vezes ela vem perturbando a nossa vida, ela vem estraçalhando o nosso coração e até chega ao ponto de matar mesmo, de matar, não fisicamente, falando, mas assim espiritualmente muitas vezes ela é tão forte, tão profunda que chega até para matar. Mas nunca esquecer que Deus está contigo, isso que Jesus termina falando, Deus está contigo, sempre confiar que Ele caminha conosco, Ele está junto de nós, Ele está conosco, muito estreitamente ligado conosco. Então não podemos esquecer nunca disso, Mesmo que a cruz seja dilacerante, mesmo que ela seja estraçalhante, mesmo que ela venha nos destruindo, mas nunca esquecer de que o Senhor está conosco e aí, como ele disse lá para Maria, saber o motivo pelo qual se sacrifica. Se nós temos a ciência, o conhecimento, temos sabemos realmente o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando na nossa vida, sabermos o motivo pelo qual nós sofremos, o nosso sofrimento ele passa de amargo para doce, porque a gente vai entender que existe ali um para quê, um significado, um motivo, e Deus nunca permite uma cruz sem um motivo. E todas as cruzes, todas as situações adversas que nos vêm, elas são para nos santificar. Primeiramente para nos salvar e depois para nos santificar, embelezar a nossa alma. Então, quando a gente tem isso presente, a cruz ela se torna leve, porque a gente sabe que é Deus mesmo que está nos entregando, que nos está colocando essa cruz diante de nós e está conosco. Ele não nos dá a cruz e vai embora, não. Ele está caminhando junto conosco o tempo todo.
Então, assim, nós fechamos o capítulo 8 e vamos aqui no capítulo 9 e vamos conhecer um pouquinho mais dessa vida de Jesus, de Maria, né? Jesus ainda um pouquinho mais na frente, mas aqui ele sempre vem nos ensinando, então a gente vai aprendendo também já com ele. Então, no capítulo 9, a morte de Joaquim e de Ana foi suave depois de uma vida de sábia fidelidade a Deus nas provações. 31 de agosto de 1944. Aqui Jesus já vem direto falando aqui. Ele não, né, nesse espaço aqui não tem a narração de como aconteceu, né? Não tem a narração da cena. Nós vamos já direto para o ensino dele. Vamos ver o que Jesus vem nos falando aqui. Jesus diz: como um rápido crepúsculo de inverno, no qual o vento forte com neve acumulada, nuvens pelo céu, assim a vida dos meus avós conheceu rapidamente o chegar da noite, depois que o sol deles se deteve, brilhando na sagrada cortina do templo. Mas foi dito: a sabedoria inspira vida aos seus filhos, toma sob a sua proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria, ama a vida, e quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua paz. Quem a possui, terá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao Santo, sendo muito amado por Deus. Se crer nela, a terá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Antes de tudo, o escolhe, depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina, para prová-lo em seus pensamentos e adquirir confiança nele. Depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto e o fará contente. Ela lhe descobrirá os seus segredos, porá nele tesouros de ciência e de inteligência que se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo isso foi dito. Os livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens que neles encontram um espelho para o seu comportamento e sua guia. Mas felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria. Eu me fiz rodear de sábios, que foram meus parentes mortais: Ana, Joaquim, José, Zacarias e ainda mais Isabel, e depois o Batista. Acaso não são eles verdadeiros sábios? Não falo de minha mãe, na qual a sabedoria fez sua morada. Da juventude até o túmulo, a sabedoria tinha inspirado uma vida agradável a Deus aos meus avós, protegendo-os do perigo de pecar, como uma tenda que protege da fúria dos elementos. O santo temor de Deus é base para a planta da sabedoria, a qual lança todos os seus ramos, até atingir no seu vértice o amor tranquilo, na sua paz, o amor pacífico, na sua esperança, o amor seguro, na sua fidelidade, o amor fiel, na sua imensidade. Enfim, o amor total, generoso e ativo dos santos. Quem ama a sabedoria, ama a vida, e terá a vida como herança, diz o Eclesiástico. Isto está ligado à minha palavra. Aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. Porque não se trata da pobre vida desta terra, e sim da vida eterna. Não se trata das alegrias de um momento, mas das alegrias imortais. Foi neste sentido que Joaquim e Ana amaram a sabedoria, e ela esteve com eles nas provações. Quantas provações! Vós que por não serdes completamente maus, desejáveis não ter nunca que chorar e sofrer. Imaginem estes justos quantas dessas provações tiveram, embora merecessem ter Maria por filha.
A perseguição política que os expulsou da terra de Davi, empobrecendo-os grandemente. A tristeza de ver reduzir-se a nada os anos que iam passando, sem que uma flor lhes dissesse: eu serei a vossa continuação. E depois o receio de tê-la conseguido, já na idade em que não tinham nenhuma certeza de chegarem a vê-la mulher. Além disso, o dever que teriam de cumprir, de afastá-la de seus corações para a colocarem sobre o altar de Deus. Ainda mais, tiveram que viver num silêncio bem mais pesado, depois de estarem já habituados com o arrulhar de sua pombinha, com o rumor de seus passinhos, os sorrisos e beijos de sua filhinha. Ficaram agora esperando apenas por entre recordações a hora de Deus. E muitas outras coisas. Doenças, calamidades do tempo, potências dos poderosos. Quantos duros golpes assentados contra o frágil castelo de sua modesta propriedade. E ainda não basta. O sofrimento da filha que está longe deles, que vai ficar sozinha e pobre, apesar de todos os cuidados e sacrifícios, não tendo mais do que as sobras dos bens paternos. Como irá esta filha encontrar essas sobras, se ficarem por muitos anos sem serem cultivadas, imobilizadas à sua espera? Temores, medo, provações e tentações. E fidelidade, fidelidade, fidelidade sempre a Deus. E a tentação mais forte, que não se lhes negasse o conforto de terem sua filha junto a eles quando já estivessem bem idosos. Mas os filhos são de Deus antes de serem dos pais. E cada filho pode dizer isto que eu disse à minha mãe. Não sabes que eu devo tratar dos interesses do Pai do céu? E cada mãe, cada pai deve aprender o que fazer, olhando Maria e José no templo, ou Ana e Joaquim na sua casa de Nazaré, cada vez mais despojada e mais triste, embora possua algo que não diminui nunca, crescendo sempre mais, a santidade de 2 corações, a santidade de um casamento. O que resta a Joaquim, já enfermo, e o que resta à sua sofredora esposa, nas longas e silenciosas tardes de velhos a caminhar da morte? A caminho da morte? Os vestidinhos, as primeiras sandalinhas, os pobres brinquedos de sua pequenina, que agora está longe deles, e sempre as lembranças. E com as lembranças, uma paz que lhes nasce no coração, quando cada um pode dizer: estou sofrendo, mas cumpri o meu dever de amor para com Deus. Estamos, pois, diante de uma alegria sobre-humana que brilha com luz celestial, desconhecida aos filhos do mundo e que não perde o brilho ao cair, como pálpebra pesada sobre 2 olhos moribundos, mas que, na sua última hora, resplende ainda mais, evidenciando verdades ocultas durante toda a vida, fechadas como borboletas em seus casulos, que só davam sinal de sua presença por movimentos suaves. Enquanto que agora podem abrir suas asas douradas, mostrando as palavras que as adornam. A luz de suas vidas vai se apagando no conhecimento de um futuro feliz para eles e para sua estirpe, com um louvor ao nome do Senhor sobre os lábios. Assim foi a morte dos meus avós, justamente pela santa vida que tiveram. Por sua santidade, eles mereceram ser os primeiros guardiões da amada de Deus. E somente quando um sol maior se mostrou no acaso de suas vidas, eles entenderam claramente a graça que Deus lhes havia concedido. Por sua santidade, Ana não passou pelos sofrimentos da mulher que dá à luz, mas sim pelo êxtase de quem trazia consigo
aquela que é a sem culpa. Para os dois não houve aflições de agonia, mas uma languidez que foi se desvanecendo, assim como docemente vai se apagando uma estrela, à medida que o sol vem surgindo com a aurora. Eles não tiveram o conforto de ter-me consigo, sabedoria encarnada, como José. No entanto, eu era a invisível presença que, inclinada sobre o travesseiro deles, fazendo-os adormecer em paz, na esperança do triunfo, lhes dizia sublimes palavras. Há quem diga: por que não tiveram que sofrer para gerar, nem para morrer, sendo eles também filhos de Adão? Eu respondo: o Batista foi pré-santificado só por ter chegado perto de mim, quando estava no ventre de sua mãe, tendo sido ele também filho de Adão, concebido com o pecado original. Não teria recebido nenhuma graça a sua santa mãe, daquela que não teve mancha, conservada por Deus, por trazer o próprio Deus no seu espírito quase divino e no seu coração embrionário, sem nunca de Deus se separar, desde que foi pensada pelo Pai, concebida num ventre, tornando-a possuir Deus plenamente no céu por uma eternidade gloriosa? E ainda respondo: a reta consciência dá uma morte serena, e as orações dos santos vos alcançam tal morte. Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta, que surge então como plácido panorama, servindo-lhes de guia para o céu. Eles tinham a santa em oração pelos seus pais que estavam longe, diante do tabernáculo de Deus. Pais colocados por ela em segundo lugar, depois de Deus, que é o bem supremo, mas que eram amados, como a lei e o sentimento o exijam, com um amor sobrenaturalmente perfeito. E aqui se encerra esse capítulo 9 com essa maravilhosa explicação de Jesus acerca da morte, né, dos seus avós paternos, né, de Joaquim, São Joaquim, Santa Ana, que morreram em santidade, viveram em santidade, como ele mesmo diz, né? Eles viveram uma vida reta do começo ao fim, tiveram uma vida totalmente ali, uma vida de temor de Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Então eles viveram assim a vontade de Deus mesmo na vida deles. Eles viveram o propósito de Deus na vida de cada um. Eles corresponderam tanto individualmente, né? A Ana na sua individualidade de mulher, Joaquim na sua individualidade de homem, ambos como esposos, um casamento santo, um casamento ali pautado na santidade, na obediência, ali mesmo na ordem mesmo, né? Então é um exemplo assim extraordinário a ser seguido, o exemplo desse casal maravilhoso, desse casal santo, né? Que foi santo, né? Teve uma vida santa e morreu na santidade. E tinha, né? Eles tiveram o privilégio ali de ter uma filha santa, santíssima, né? Rogando por eles no templo, diante do templo ali, rogando pela vida deles. E como Jesus fala, e mesmo, né? Ela tendo ali eles como pais, Maria nunca colocou, né, os pais no lugar de Deus, mesmo na sua infância ali, mesmo na sua aparente imaturidade que não era, né? Ela nunca foi imatura, ela sempre foi ali toda preenchida, né? Toda ali rodeada pela sabedoria, toda instruída pela sabedoria, embora ela fosse realmente planificada no dia que ela concebeu. É ali que ela foi realmente totalmente infundida da graça, mas antes ela já tinha ali a sabedoria como companheira, como instrutora, como mestra para estar guiando a vida dela. E ela rogava, né? Ela era Deus em primeiro lugar e depois ela rogava também pela vida dos pais que tinham ficado sem a presença física dela, mas nunca ficou sem a presença espiritual. Maria sempre esteve com os pais. E eles, né, por essa doação, por essa entrega, por essa resposta que eles deram a Deus, né, de fazerem a sua vontade, eles receberam como prêmio uma morte santa, uma morte tranquila, uma morte suave,
né, sem sofrimento, né? Jesus também fala que Ana não teve sofrimentos na gestação de Maria, nem para tê-la, né, nem para no parto ela sofreu. Então ela também recebeu esse prêmio, esse presente. Então são assim conhecimentos que nós vamos adentrando e vamos sabendo, entendendo, compreendendo e recebendo esses ensinos de Jesus mais ainda. E assim, vai nos preenchendo a nossa alma, vai acumulando a nossa alma assim, do desejo de viver uma vida também reta, de viver uma vida santa também. Então, esses exemplos, né, essa vida toda que vai sendo narrada, que vai sendo compartilhada conosco, que Jesus quis revelar, é para nos mover também para esse caminho de amor de Deus, desse amor, desse caminho de entrega a Deus, desse caminho de conformação com a sua vontade, desse caminho realmente de amá-lo sobre todas as coisas, e assim, e um desejo profundo de conhecê-lo mais e mais e mais e mais. Isso tem que despertar dentro de nós esse desejo de conhecer Deus. Porque à medida que nós vamos conhecendo, quanto mais nós vamos conhecendo de Deus, né, do que Ele fez, de quem Ele é, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda vai fazer, a gente não tem como não amá-lo. E Ele quer isso, que nós o amemos. E assim, a nossa vida seja dele, porque nós fomos feitos para ele. Ninguém foi feito para si próprio, né? Todos nós fomos feitos para Deus. E que assim nós possamos, com esse exemplo desse casal extraordinário, Santa Ana e São Joaquim, também termos a nossa vida devotada a Deus e amá-lo também sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, sobre todas as pessoas, sobre todas as realidades. Deus sempre em primeiro lugar. Amém? E vamos encerrando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.